Olá, concurseiros! Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live número 16 do Pergunte para Coach. Eu sou Letícia Nobre, coach concurseiros desde 2012 e aqui é o canal SOS Concurseiro, onde eu compartilho com vocês pensamentos, reflexões, dicas, sugestões, orientações. Então, tudo isso é para vocês, né? E eu sou completamente apaixonada pelo que faço. Que é ajudar concurseiros a realizarem seu sonho de serem servidores públicos. Bom, hoje eu quero começar lendo um trecho aqui que eu marquei desse livro aqui. Esse livro é do Anthony Robbins, Passos de Gigantes. Tem pequenas reflexões, né? Tem uma reflexão por dia. Eu abri aleatoriamente aqui e olha só o que saiu. Toda pessoa bem-sucedida que conheço tem a capacidade de permanecer centrada, com clareza e força, no meio de tempestades emocionais. Como conseguem isso? Descobri que a maioria desses indivíduos tem uma regra fundamental: nunca dedicar mais de 10% de seu tempo ao problema e utilizar sempre pelo menos 90% de seu tempo para a solução. E aí? Como que está sendo a divisão do seu tempo? Está sendo mais dedicado à solução ou aos problemas? Eu fico às vezes zapeando as timelines aqui, né? Das pessoas que eu consigo já ir seguindo e tal. Tem um monte de gente para eu seguir ainda, para acompanhar como é que tá sendo a preparação desses perfis aqui no Instagram. E eu percebo muito foco no problema ao invés da solução. Sabe, eu observo assim, muita gente reclamando, muita gente transparecendo sofrimento, tadinho de mim, que vida, que situação, e etc e tal, meu computador desligou, olha, fulano me atrapalhou e tal. E ao mesmo tempo, eu vejo pouca, assim, compartilhar de coisas. Também vejo gratidão, também vejo coisas mostrando soluções e tal, mas eu fico observando isso, sabe? Quando a gente tem o foco na escassez e não na abundância, a gente tende a acabar preso muito nas soluções. E eu até tava aqui aguardando mais um tempinho depois que eu resolvi o problema técnico, né? Hoje a nossa live começou um pouco mais tarde, peço desculpas aí pelo transtorno. E aí eu anotei uma coisa que é muito difícil pensar em soluções quando a sua mente está tomada pelo desespero ou pelas preocupações. E realmente é muito difícil. Quando a gente tem um problema e fica só pensando no problema, é muito complicado a gente conseguir abrir a mente para ser criativo, para achar soluções. E aquilo não necessariamente é desespero, mas é de você olhar assim, nossa, tá tão difícil, o negócio tá tão arrastado, né? Às vezes vocês têm essa sensação, né? Vira e mexe, vocês compartilham isso comigo. Deus, tá arrastado, tá difícil, tá complicado estudar, parece que não avança e tal, é muita matéria. Até uma das perguntas de hoje é sobre isso. E aí eu penso pra vocês, olha, e se você olhar pro outro lado? Se você olhar pro copo meio cheio ao invés do meio vazio, como é que você acha que você vai se sentir? Sabe? Às vezes a pessoa passou a vida inteira só olhando o copo meio vazio. Mas agora você pode estar afim de fazer diferente? Porque o grande lance da mentalidade vencedora, da mentalidade que realmente resolve as coisas, que faz acontecer, é olhar o que você tem para buscar mais daquilo que você tem e se sintonizar nessa vibração, nessa vibe mesmo, sabe? Tem gente que não sabe entender muito isso, que acha que ficar compartilhando coisas de gratidão, de coisas vinculadas a esse pensamento mais ampliado e tal, é bobo, não faz sentido, certamente porque ela não se conecta com isso, né? Natural, nem todo mundo se conecta. Então vamos lá, olha só, nossa live de hoje, eu tenho duas perguntas e um comentário, além dessa reflexão aqui inicial, né? Então, galera, vamos chegando. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu quero primeiro responder a pergunta da Bruna, que é lá de Manaus. Ela diz o seguinte: quando eu vejo a quantidade do edital, de matérias, né, de conteúdo, acho que eu não vou dar conta e acabo me perdendo. E aí, você também sente isso? Pois é algo bem básico, bem recorrente.
com os concurseiros, de olhar aquele edital do tamanho da semana, né? Parece, na verdade, o tamanho de um semestre. Mas que não consegue. E a gente sabe que, assim, os conteúdos que são cobrados nas provas de concurso, a gente precisava ter pelo menos, assim, sei lá, umas 4 faculdades para conseguir naturalmente já ter aquele conteúdo, né? Complicado, bastante complicado. Mas a gente percebe que as pessoas acabam dando mais valor ainda àquele volume e esquecendo o que eu venho falando aqui pra vocês, que é uma coisa de cada vez, sabe? Você pegar aquele conteúdo todo e dividi-lo à medida do que você consegue atender, à medida do que você consegue. Você não vai estudar tudo num dia só, você não vai estudar tudo numa semana só. E ainda dá pra fazer outra coisa, sendo bem estratégico, você ainda pode filtrar o conteúdo, ou seja, se você já tem alguma bagagem de estudos anteriores, né, de repente você fez a faculdade de Direito, de Administração, que é o que mais cai ali em termos de conteúdo, é mais recorrente cargos relacionados a isso, você pode fazer um teste de nível, que eu já expliquei aqui. Se você ainda não entendeu, vê as outras lives que estão lá na fanpage. Daqui uns dias vão estar no site também, sosconcurseiro.com.br. E aí você vai fazer um simulado com aqueles conteúdos, tendo uma noção do que você já tem de bagagem daquele assunto, sabe? E a partir dessa bagagem, qual é o foco? Eu vou revisar determinados pontos para partir, que nunca se parte do zero, né? Você tem toda uma bagagem de vida, toda uma bagagem de situação que precisa ser resgatada nesse momento. E isso é muito importante, muito mesmo. Então, o que você faz? Você faz esse teste de nível, já vê de que ponto que você está partindo. Às vezes a gente para por um tempo também, às vezes por conta de um feriado, igual a gente tem agora esses dias, ou por conta de férias, ou por conta de, às vezes, algum problema. E na hora de retornar, é uma ótima maneira de você resgatar aquilo que você já tem de bagagem, já tem de conteúdo. Então, faça esse simulado e aí filtra o que você vai estudar e vai estudando os pontos aos poucos mesmo, tá? Então, você esquarteja o seu edital e não pensa ele como um todo. Realmente, ser aprovado no concurso público é um projeto gigantesco, mas você só precisa de um pouco em cada dia. E eu falei isso bastante na última live. Foi muito bacana. A gente teve uma troca aqui muito legal a respeito disso. E eu continuo batendo nessa tecla, tá? Vamos à segunda pergunta agora, ó. Vale a pena estudar para concursos que só oferecem cadastro de reserva? Né? Então, essa é a pergunta. A pessoa preferiu não se identificar. Mas é o seguinte... Hoje já existem legislações estaduais e tal que impedem concursos que sejam só para cadastro de reserva. Por que eles fizeram isso? Né? Vamos entender um pouco de legislação e dos seus direitos também. Porque já tem um entendimento no STF, se eu não me engano é a súmula 15 do STF, que fala que o candidato ele tem direito líquido e certo de ser convocado dentro do número de vagas. Né? Até gerou uma ação a favor de um cara que até de um candidato, ganhou indenização por danos morais, tá? Já eu comento sobre isso. Mas, então, o que algumas instituições ainda fazem, alguns órgãos ainda fazem, algumas entidades? Eles colocam só para cadastro de reserva. Existem situações como, por exemplo, bancos, né, que eles estão em competitividade com empresas privadas diretamente e tal, então que acabam criando isso para ter o cadastro de reserva, senão eles não são competitivos. E ok, mas eu acho que vale a pena se aquele cargo que você deseja efetivamente só está oferecendo cadastro de reserva. E aí vale a máxima de quem está concorrendo às vagas, sabe? De você ser o mais competitivo possível, você estar mais bem colocado, porque a partir do momento que eles começarem a convocar, você tá lá nos primeiros da fila. E tem uma outra coisa com relação a cadastro de reserva, que é uma certa liberdade para convocação. Veja a quantidade de pessoas que são chamadas em concursos para área bancária, né? Muita gente é chamada, justamente porque acaba não tendo uma limitação de convocações. Tá? Tudo bem que eles não estão vinculados, não estão submetidos ao decreto 6944 do Executivo, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que é só para administração direta, né,
do Executivo Federal, que limita a quantidade de vagas ali e tal. Mas, ainda assim, chama-se muita gente. Então, é você se preparar da mesma maneira com que você se prepara quando tá concorrendo à vaga, tá? Então, não fique nessa. Agora, eu quero comentar essa história do cara aqui, do candidato que conseguiu uma indenização de danos morais, abrindo um precedente muito importante, muito relevante para os concurseiros, que é o seguinte. Lá em 2006, ele fez o concurso do Ministério da Integração para vagas temporárias. Eu até anotei aqui quantas vagas eram 81 vagas temporárias na época. E aí, ele passou em 5º lugar, tinham 5 vagas para a área que ele estava concorrendo. E ele não foi chamado, perdeu o prazo de validade. Ele entrou na justiça pedindo por danos materiais que ele queria receber pelo tempo que ele teria trabalhado, né, já que ele não foi convocado, e pediu por danos morais pelo estresse da expectativa e etc, por todo o desgaste. Inicialmente, já direto na primeira instância, foi decidido que ele não tinha direito a danos morais porque ele não trabalhou. Ok. E aí foi para a segunda instância em que ele ganhou a causa, né, mas se recorreu ao STJ. E o STJ decidiu que sim, depois de 2 anos que chegou no STJ, imagina a expectativa desse cara. 2 anos depois chegou no STJ, deram um ganho de causa pra ele, mas não no valor de 100 mil, e sim no valor de 20 mil, tá? Algumas pessoas não entenderam a história do enriquecimento e etc e tal, né? Mas ponderaram que era 20 mil, era do argumento de enriquecimento, tá? Mas que 20 mil era uma quantidade suficiente de indenização para ele. E esse caso, ele abre um precedente enorme para todas aquelas pessoas que acabam se preparando muito, vão lá, sabe, dedicam pra caramba. Eu sei o quanto vocês se dedicam, eu acompanho vocês há 10 anos, né, mais de perto há 5 anos. Então eu vejo que o negócio é feio mesmo, é pancada. E ele teve essa indenização, né? Não consegui identificá-lo para de repente conversar com ele a respeito disso. Eu gosto de usar os meus dotes jornalísticos nesses momentos, mas de toda maneira eu achei uma situação bastante plausível, muito interessante, porque é uma desvalorização completa de tudo isso, né? A gente sabe o quão penoso é, e que eu dou parabéns aí pelo ganho de causa dele. Eu acho que foi justo, né, a questão de danos morais. Vou falar desse assunto daqui a pouquinho lá na minha coluna da CBN Goiânia. E eu acho que vocês deviam ficar mais atentos aos direitos que vocês têm. Aliás, vocês leem o edital de ponta a ponta, é ali que começa o entendimento dos seus direitos, tá? E leiam as legislações vinculadas ao concurso que você está fazendo. O que isso quer dizer? Tanto com relação às funções do seu cargo, que tem normalmente no cabeçalho do edital, quanto se existe alguma lei dos concursos no seu estado, tá? A gente tem o decreto 6944 que se refere ao Executivo Federal. A gente tem do Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, é o 75, que fala dos concursos maiores do Judiciário. Então, assim, presta atenção nisso. Não é estudar para concurso, ser servidor público, não é simplesmente sentar a bundinha na cadeira e querer ir por osmose que o conteúdo entre na cabeça, tá? Você está fazendo um investimento de carreira. E muita gente se esquece disso, por isso que não passa. Porque só tá empenhado em ser concurseiro, não tá empenhado em se tornar servidor público. Não tá empenhado em entender quais são os seus direitos nesse rito de passagem de prova. Bom, esse é o meu recado de hoje. E eu quero parabenizar todos aqueles que seguem o SOS Concurseiro e que foram aprovados na OAB. Uhul! Parabéns! É uma vitória muito significativa. E espero que essa só seja a primeira de grandes vitórias de vocês. E agora vamos... Quer ver aqui que sai aqui mais uma? Vamos ver. 1, 2 e... Tantã! Olha só que coisa boa. Amanhã é Dia das Crianças. Eu até gravei no podcast de ontem a respeito disso. Quem você queria se tornar, né? Quando crescesse. E o quanto você atende esses desejos e valores. E aqui sai um comentário que é o seguinte. As crianças são as campeãs em fazer perguntas. O que você poderia ganhar imitando a inocência e a curiosidade de crianças absolutamente decididas a obterem uma resposta? Olha só, eu gostei disso aqui. Vou pensar a respeito de como é que isso pode se aplicar à minha vida. Mas
E vou aproveitar e comentar um pouquinho, que é o seguinte, quando a gente é criança, a gente tem determinados desejos, vontades e etc. Não só com relação ao que a gente pensa do futuro relacionado à carreira, a trabalho, mas do que a gente realmente acredita, sabe? Quando a gente chega ali entre os 6 e os 8 anos, eu percebo isso muito vívido. A gente já sabe responder a respeito disso. E a gente se perde ao longo do tempo, quando a gente cresce, vira adulto e tal. Mas quando a gente resgata esses desejos iniciais da vida, sabe? Essas coisas mais inocentes e decididas da vida, que quando a gente é criança, e vai lá mesmo olhar de novo, a gente percebe que muito do que nos faz feliz hoje tem a ver com isso, sabe? Eu vou até compartilhar uma coisa pessoal. Eu queria ser atriz. Gente, eu já quis ser Paquita, sabe? Ser atriz, cantora, etc, né? De mostrar minha arte, mostrar coisas que eu acredito, de animar pessoas, de apresentar, de contagiar as pessoas com a minha alegria, com a minha vontade de viver e etc. E hoje, né, desde que eu me tornei coach em 2012, eu faço isso, sabe? Eu levei um tempo pra conectar essa situação com a outra, mas eu faço isso. Não tem coisa mais feliz pra mim do que estar aqui com vocês, que é uma certa forma de exposição e como é que a gente fala? De palco, né? De me expor nos vídeos. Eu morria de vergonha de aparecer nos vídeos e tal. De estar compartilhando, de estar fazendo palestras e tal. Oi, eu sou a Letícia, tudo bom? Então, tem gente nova aparecendo por aqui. Então, assim, o que você queria? Como é que você queria ser? Sabe, quem você queria se tornar? E não é só a função de trabalho, não. Mas como você queria se sentir com relação a você. Então eu queria aproveitar essa véspera de feriado para sugerir isso. O vídeo fica aqui por 24 horas. Depois você pode encontrar lá no canal do YouTube do SOS Concurseiro, tá? E também daqui uns dias vai estar tudo lá no site. Então convido você a conhecer o site. Já tem bastante coisa legal. Semana que vem vai ter mais coisas legais que eu vou postar lá. E quero desejar tudo de bom, ótimos estudos para você e contem sempre comigo, tá? Grande beijo e até sexta, no meio do feriado, estarei aqui. Tamara, beijo, você também é linda, minha coach. Beijo, gente, fiquem com Deus. Ó, é só assistir de novo, concurseiro. Beijos, tchau, tchau.